oficialmente declarar aberta essa sessão da Academia Nacional de Medicina em memória do acadêmico Ildoberto Carneiro de Oliveira. Esta sessão terá o objetivo de relembrar a memória do acadêmico, que nos foi e continua sendo extremamente querido, respeitado e apreciado. São muitos os acadêmicos que pediram a palavra e nós, de qualquer maneira, optamos por realizar essa lista de acadêmicos, levando em consideração a proximidade ao nosso querido Ildoberto. Eu queria passar a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, para chamar os diferentes oradores e também, após esses oradores, abrir a palavra aos outros acadêmicos que vão falar e os representantes da família do acadêmico Ildoberto, especificamente sua filha Carolina e seu filho Marco Aurélio. Ricardo. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, estimados confrades, ilustres convidados e, de maneira especial, aos queridos familiares do acadêmico Ildoberto Carneiro de Oliveira. Nós estamos, então, nesse momento, abrindo essa sessão para saudar a memória do acadêmico Ildoberto Carneiro de Oliveira, que faleceu no dia 8 de junho, e nós vamos apresentar a vocês os 3 acadêmicos que foram escolhidos pela diretoria para estar falando a respeito do nosso estimado e saudoso acadêmico Ildoberto Carneiro de Oliveira. São eles o presidente na gestão 2015-2017, o acadêmico Francisco Sampaio, o acadêmico Omar da Rosa Santos em seguida, e depois eu vou lhes apresentar o acadêmico José Carlos do Vale. Eu dou, então, a palavra, nesse momento, ao presidente Francisco Sampaio, para que ele possa fazer uso da palavra. Boa noite, presidente Belfort, secretário-geral Ricardo Cruz, estimados confrades, querida família do nosso Ildoberto Carneiro, Silvânia, esposa, filhos, Sérgio Augusto, Marco Aurélio, nosso estimado amigo e colega da UERJ, Mônica, Carolina e Luísa. Nós nos reunimos hoje aqui para referenciar a vida e a memória do nosso querido Ildoberto Carneiro. A Academia Nacional de Medicina é isso que constitui a imortalidade acadêmica. Enquanto formos testemunhas e lembrarmos dos nossos confrades falecidos, eles serão imortais. Acadêmico Francisco Sampaio, o slide não está na projeção. Agora sim. Entrou? Agradeço ao presidente minha designação para falar sobre a biografia de nosso querido e inesquecível confrade Ildoberto Carneiro, que faleceu no final da noite de segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, vítima da Covid-19. Durante 30 longos e difíceis dias, nosso querido confrade lutou contra a doença. E eu fui o porta-voz das notícias do nosso Ildoberto para Silvânia e suas filhas. Após os primeiros dias, as notícias foram melhorando e eram de muito otimismo e esperança. Mas, infelizmente, o quadro foi se agravando
A recuperação pulmonar ficou difícil e as notícias não eram mais boas. Apesar do suporte pleno, após mais de 30 dias de luta, nosso querido amigo perdeu a batalha para essa doença. O acadêmico Edelberto Carneiro de Oliveira nasceu no dia 15 de outubro de 1940, dia do professor, no Seringal Redenção, em Boca do Acre, estado do Amazonas, município que faz fronteira com o estado do Acre. Filho mais velho de Augusto Ventura de Oliveira, cearense, que foi para o Acre no período da Primeira Guerra Mundial como soldado da borracha, e de Elvira Carneiro de Oliveira, acriana do município de Porto Acre. A relação das famílias que moram em Boca do Acre, cidade que nasceu da confluência dos rios Acre e Purus, sempre foi maior com o Rio Branco do que com Manaus, não só pela capital acreana ser mais próxima, mas também pela dificuldade de acesso a Manaus, a mais de 1.000 quilômetros do município. Desse modo, nosso Edelberto era considerado mais acreano e vivia mais no Acre. Em 1951, Edelberto ingressou no Grupo Escolar 7 de Setembro, em Rio Branco, e terminou o primário em 1953. No ano seguinte, fez admissão ao ginásio acreano, que era o único da cidade e ofertava 50 vagas para 1.600 candidatos. No quarto ano ginasial, ele foi aprovado em primeiro lugar. E então o governo do Acre o presenteou com uma viagem ao Rio de Janeiro, onde acabou realizando o científico no Instituto Lafayette e depois ingressou na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio, onde se graduou em 1966. Ao se graduar, foi convocado logo depois para o serviço militar, que cumpriu no Forte de Copacabana, no posto 6. E, classificado em segundo lugar, optou pelo CPOR, aonde foi para a reserva como primeiro-tenente. Fez mestrado em ginecologia pelo Instituto de Ginecologia da UFRJ em 1973 e doutorado em ginecologia no mesmo instituto em 92, bem como livre-docência pela Unirio em 1992. No ano de 1982, fez concurso para o Ministério da Saúde e foi lotado no Hospital da Posse. Lá organizou o serviço de ginecologia, qual chefiou por mais de 10 anos. Além disso, em Nova Iguaçu, fundou e dirigiu a Casa de Saúde São Marcos por mais de 20 anos. Foi professor titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entrou para a UERJ sem nunca ter sido da instituição, mas rapidamente conquistou o respeito, a admiração e carinho de todos, sendo um chefe respeitado e querido. Edelberto Carneiro teve também uma vida associativa muito fértil. Foi presidente da Associação Médica de Nova Iguaçu, fundador da Confederação de Ginecologia e Obstetrícia do Mercosul, em 1997, integrou o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde. Foi diretor médico do Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, e secretário municipal de saúde em Nova Iguaçu, cargo que exercia quando entrou para a nossa academia. Foi presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro e depois foi eleito presidente da Febrasgo, para o período de 1994 a 1997. É editor do Tratado de Ginecologia da Febrasgo, sendo até hoje o livro de ginecologia mais vendido no Brasil. Recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Nova Iguaçu em 2011 e cidadão honorário do Rio de Janeiro em 2013. Teve ainda uma atuação destacada na Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CRM. Coroando sua brilhante carreira de médico atuante, gestor competente e de professor formador de discípulos,
e Delberto Carneiro de Oliveira foi eleito para a cadeira 77 da Academia Nacional de Medicina, com expressiva votação em 16 de março de 2017, na sucessão do ex-presidente Antônio Luiz Medina. Delberto penetrou em nossa casa com grande júbilo, nos deu a lição de perseverança, fez campanha serena e consistente, foi modesto, cumpriu todo o ritual, se apresentou e fez visita protocolar a todos os acadêmicos, enviando trabalhos e publicações. Conquistou a todos pela competência, tranquilidade e modéstia dos gigantes. Foi um príncipe dentro das melhores tradições acadêmicas. Era adorado em nossa academia. Delberto tomou posse em sessão solene, concorrida e muito bonita, no dia 9 de maio de 2017, na qual tive a honra de presidir, ouvi seu juramento e lhe impor colar acadêmico, quando convidei o ex-presidente e seu dileto amigo Pietro Novellino para lhe entregar o diploma. E Delberto nos deixou inesperadamente, em plena atividade laborativa e ainda ajudando a todos. Entretanto, sua obra permanecerá e será perpetuada com seus discípulos e seus 5 filhos, 4 dos quais seguiram a medicina. A morte de Delberto enluta não apenas sua família e amigos, e não deixam órfãos apenas os filhos, mas uma legião de alunos que tinham a quem recorrer em momentos difíceis, tanto na prática médica como na vida pessoal. Não raro, Delberto era chamado no meio da noite para ajudar um discípulo que estava em complicação numa cirurgia. Isso ele fazia com prazer. Nunca ouvi ninguém falar mal do Delberto. O que fica sobre ele é aquele médico que sempre ajudou a todos. Nunca deixou um paciente desassistido. Nunca negou ajuda a alguém. Se eu tivesse que resumir Delberto em uma frase, diria: foi um homem de uma bondade extraordinária. Descanse em paz, querido amigo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Ricardo Cruz. Ricardo, você está sem voz. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio, pelas suas palavras. Gostaria de dar a palavra agora, então, ao acadêmico Omar da Rosa Santos, que será o nosso segundo relator nesta sessão da Saudade da noite de hoje. Omar. Senhor presidente, senhores acadêmicos, familiares, dizem que o anjo encarregado de escrever no livro dos vivos o nome de cada recém-nascido conserva o dom da perspicácia que faz coincidir em cada nome as características biográficas do neném. Também na grande batalha reservada a cada um daquela nossa safra de 1940, assim se deu. Hildoberto, nome da casta teutônica, alinha aquele Hild, guerreiro que na pugna conserva o brilho da estirpe nobre, Bert. Hildobert, o nome, o nobre e brilhante guerreiro. Vindo à luz na boca do Aquiri, de apinhada linhagem, venceu nos esforços até chegar, ainda aos 19 anos, à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Ele é da turma de 66. Fomos colegas na faculdade, eu 2 anos mais antigo. Na passagem dos anos 63 a 64, passamos a conviver naquele saudoso celeiro de obstetras que o professor Francisco Carlos Grelli estabelecera na maternidade Clara Basbaum, em Botafogo. Foi ali que tive o ensejo
de observar o terceiro interno Hildo, jovem correto, na atitude, na dedicação cabal à profissão. A vida nos conduziu por caminhos diversos, embora paralelos. Contudo, sempre que ouvi falar de Hildoberto, ou quando nos encontramos nas jornadas, nos congressos, soava bem o seu nome. Basta a leitura da emenda do titular da cadeira 77 da Academia para perceber, 1. A sua atuação como cirurgião habilíssimo nos hospitais Municipal Pedro II, Hospital da Posse, Casa de Saúde de São Marcos, 5 decênios, sucessivos ou paralelos. Sua luminosa carreira docente ininterrupta no Instituto de Ginecologia da UFRJ, onde alcançou o mestrado, o doutorado, coroado na livre docência obtida na sua Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio e no brilhante concurso para professor titular de ginecologia na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Terceiro, a sua luminosa carreira docente, já mencionada, a sua respeitável folha como gestor na direção dos hospitais Pedro II, Raul Gazola, na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu. Quarto, no seu reconhecimento como notável integrante de tantos conselhos técnicos, profissionais, estaduais, municipais e federais. Quinto, no seu eminente rol como protagonista civil, cidadão honorário de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e como detentor do mérito Comendador Soares. Sexto, na sua faina associativa exemplar, nas áreas nacional e como na área internacional, como fundador e como associado de inúmeras câmaras nos estados do Rio de Janeiro, na Academia Nacional, celebrando a sua vida acadêmica em sétimo lugar e, finalmente, como editor consagrado do Tratado de Ginecologia da Febrasgo, já mencionado. Tudo, senhores acadêmicos, em Hildoberto denota valor, denota esforço, polidez, denota as virtudes humanas por excelência. Nada lhe caiu nos joelhos como presente da natureza. Tudo decorreu da sua fidelidade aos valores humanos essenciais e a fidelidade absoluta e incondicional, ela sempre é subordinada à lei moral. Tudo defluiu das convicções auridas nos princípios que lhe foram as fios-guia durante a vida. Assim, soube ser prudente, soube o que escolher e o que evitar. Desse modo, logrou triunfar sobre os gorjeios dos arroubos para, então, aproximar-se da humildade. Hildoberto sempre soube reconhecer seu quinhão de fraqueza e, assim, exercitou a humildade como estado de alma que aprendeu a transformar naquela força de espírito que é capaz de vencer o impulso da tristeza inata, fazendo dele uma espécie de alegria na esperança. Daí, senhores, para todos com quem Hildoberto conviveu, sua simplicidade sempre exornou e viveu como respirou, sem maiores ganâncias pela glória, sem exorbitantes efeitos e também sem acanhamentos. O homem simples não é o simplório, e a simplicidade é o oposto da pretensão. Esta que faz
obrigar o homem a esforçar-se até para pensar. Do mesmo modo que o oposto do ser não é o nada, o contradito do simples não é o complexo, e sim o falso. E foi por isto que viveu Hildoberto, afastado da hipocrisia, praticando a probidade dos doutos e a doutrina dos virtuosos. No curso da vida, quer na fornalha da labuta, quer no enlevo das intempéries, nunca abandonou a generosidade da gratidão que pudera outrossim sugar para o buraco negro do egoísmo. O combustível que conservou e que utilizou foi apenas um: a coragem. Coragem isenta de fanatismo. Coragem que chegou a atingi-lo até no próprio autossacrifício. Coragem dos duros de caráter que empregam a força da alma para atestar os labores, como disse Aristóteles na Ética Nicômano, coragem que reside na vontade, para além da razão e para além da esperança. Senhores, eu encerro. Hildoberto, este nobre guerreiro, pugnou só pela verdade. Na liça, no fragor da batalha, abrasou-se só na vontade. Escoou o temor, o efêmero e o orgulho, este nosso confrade. E limpo, e isento, e lesto é que cavalgou o corcel da liberdade. Nas lindas da bondade, praticou a pura simplicidade. Só 3 anos entre nós. Semeou nada, senão a amizade. Hoje é saudade. Conviveremos, no entanto, nos jardins da eternidade. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos, pelas suas lindas palavras. E nós agora vamos ouvir o nosso terceiro relator. Ouvimos o presidente acadêmico Francisco Sampaio, ouvimos o acadêmico Omar da Rosa Santos. E o Roberto Carneiro de Oliveira várias vezes confidenciou aos seus amigos que se um dia ele entrasse na Academia Nacional de Medicina, quem o receberia seria o acadêmico José Carlos do Valle. E é a ele que eu passo, nesse momento, a palavra. Ao acadêmico José Carlos do Valle, que recebeu o acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira na Academia Nacional de Medicina. Zé Carlos. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, caríssimos confrades, família do acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira, prezados convidados. O acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira, titular da cadeira número 77, patronímica de Jesuíno Carlos de Albuquerque, foi o protótipo bem-sucedido do self-made man. Tive a honra de saudá-lo em nome dos confrades desta academia por ocasião do seu ingresso em solenidade de 9 de maio de 2017. Como aqui dito, nasceu em 15 de outubro de 1940, no mesmo ano que eu, no Seringal Redenção, às margens do Rio Acre, cidade de Boca do Acre, filho de Augusto Ventura de Oliveira, um cearense que emigrou para aquela região durante a Primeira Guerra Mundial para ser soldado da borracha, e também da amazonense Elvira Carneiro de Oliveira. Ingressou tarde no curso primário, aos 10 anos. Vivendo em região endêmica de malária, assim como o pai, sofria com as inúmeras crises da doença. Foi infectado por todos os tipos de plasmódio. Sobreviveu como um milagre. Em 1954, prestou o exame de admissão para o ginásio acreano, único no local com 50 vagas apenas, sendo aprovado num disputado concurso com 1.660 candidatos.
colocado em primeiro lugar ao término do curso, o governo do Território Federal do Acre premiou-o com uma viagem às cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, com 17 anos e só, fixou residência no Rio, onde cursou o científico no Instituto Lafayette, finalizado em 1960, na terceira colocação. Sobrevivia com o dinheiro que o pai lhe mandava através de um próspero seringalista residente no Rio. Morou de favor em várias pensões de solteiro existentes no Catete Flamengo, quando colegas acreanos o acolhiam clandestinamente. Descoberto pelo proprietário da pensão, era obrigado a deixar o lugar e sair em busca de guarida com outro colega. Ingressou na Escola de Medicina e Cirurgia em 1961. Ainda com muita dificuldade financeira, se abrigou por alguns anos no alojamento destinado aos internos acadêmicos da Associação de Caridade do Hospital e Maternidade de Nova Iguaçu. Foi aí que o conheci. O seu interesse pela ginecologia e obstetrícia começou quando frequentou o curso de iniciação obstétrica ministrado pelo renomado professor Francisco Carlos Grelli, na maternidade Clara Basbal. Formou-se em 21 de dezembro de 1966 e, em 1969, realizou o curso de especialização em ginecologia da Escola Médica da PUC do Rio de Janeiro, ministrado no Instituto Nacional de Câncer. No ano seguinte, cursou a especialidade de obstetrícia. Não, estou com som aqui. Estão me ouvindo? Perfeitamente, estou ouvindo perfeitamente. Estou com o som ligado. Continuando, no ano seguinte, cursou a especialidade de obstetrícia da PUC do serviço do professor Jorge de Rezende na Santa Casa de Misericórdia. Radicado em Nova Iguaçu, onde iniciou sua clínica privada, rapidamente fez sucesso, tornando-se obstetra e ginecologista de referência. Embora já o conhecesse desde os tempos de acadêmico de medicina, foi nessa época que estreitamos os laços de amizade. Quando a minha filha Cláudia engravidou, há 37 anos, aconselhei a ter como obstetra um amigo Hildoberto. A minha única neta, Gabriela, nasceu por suas mãos. Em 1976, conquistou mestrado em ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, com a criação do Serviço de Prevenção do Câncer Ginecológico da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, sendo eu o secretário no governo João Batista Lobanco, convidei o professor Hildoberto para coordenar aquele serviço pioneiro na Baixada Fluminense. Em 1979, assume a chefia de enfermaria do Instituto de Ginecologia da UFRJ. Logo após, tornou-se responsável pelo setor de endoscopia ginecológica e, em 1985, cria o Ambulatório Multidisciplinar de Patologia Vulvar, o primeiro no gênero na América Latina. A experiência adquirida o levou a proferir inúmeras conferências na América Latina sobre doenças da vulva, tornando-se uma das maiores autoridades nesse campo. Por esta razão, foi convidado pelo professor Giuseppe De Palo, do célebre Instituto de Tumores de Milão, a escrever o capítulo correspondente no Manual de Colposcopia do Trato Genital Inferior e ser o responsável pela edição brasileira, o que efetivamente ocorreu. No ano seguinte, por convite da professora Ana Linha Pinho do Amaral, inesquecível confrade, titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Nova Iguaçu, a UNIG, assume como professora assistente, em seguida, professora adjunta. Na UNIG, exerceu também a chefia do Departamento Materno-Infantil. Cursamos, em 1988, o terceiro ciclo de estudos de políticas estratégicas da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG.
Aprovado em primeiro lugar no concurso para professor titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, assumiu o cargo em 1993. Na UERJ, o coordenador da disciplina e o chefe do serviço do hospital universitário são escolhidos pelos médicos a cada 2 anos. Por essa razão, nem sempre o professor titular é o escolhido. Hildoberto Carneiro, desde a posse até a sua aposentadoria em 2010, exerceu as 2 funções por eleição interna, prova de sua incontestável liderança. Foi professor titular de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Petrópolis, professor adjunto doutor e responsável pela disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Unigran Rio e professor adjunto da Escola de Medicina Souza Marques. Membro titular de inúmeras associações científicas nacionais e internacionais, como a Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, e seu presidente de 89 a 1993, quando presidiu o 8º Congresso Brasileiro de Patologia Cervical Uterina e Colposcopia. Por eleição em 1993, exerceu a presidência da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a poderosa FEBRASGO, e integrou o board da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a grande e poderosa instituição americana FIGO. Publicou 12 livros, dos quais 3 de grande relevância. Patologia vulvar, o primeiro editado no país sobre o tema. Cirurgia videolaparoscópica em ginecologia, em associação aos professores Marco Aurélio Pinho de Oliveira e Homero Leal de Meirelles Júnior, obra pioneira na literatura brasileira. E, em 1997, organizou e editou com o professor Ivan Lengruber o Tratado de Ginecologia da FEBRASGO em 2 volumes, até o presente, o livro de ginecologia mais vendido no Brasil. Presidiu o 47º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, realizado pela FEBRASGO do Rio Centro em 1997. Ainda nesse ano, fundou a Confederação de Ginecologia e Obstetrícia do Mercosul, representando o Brasil. Em 1993, elegeu-se para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido reeleito por 3 vezes até 2013. Nessa função, coordenou as câmaras técnicas de ginecologia, obstetrícia e medicina legal, sendo ainda membro da Câmara Técnica de Mastologia e do Grupo Materno-Infantil. Este homem, incansável e versátil, no ano de 2000, ingressa por concurso como médico perito legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, exercendo esta atividade durante 10 anos e, por 2 anos, sucessivamente, vice-diretor e diretor do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. Em 2008, assumiu a direção técnica do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e 4 anos depois, a direção técnica do Hospital Municipal Pedro II. A sua ligação com a cidade de Nova Iguaçu foi profunda. Organizou e chefiou o serviço de ginecologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Construiu as bem-sucedidas clínica privada e a Casa de Saúde Materna e Maternidade São Marcos. Eleito presidente da Associação Médica de Nova Iguaçu por 3 vezes. Foi secretário de saúde da cidade. Por estas razões, recebeu a Medalha de Mérito Comendador Soares, com a qual eu compartilho com ele, insígnia mais significativa da cidade, e o título de cidadão honorário da cidade de Nova Iguaçu. Além desse currículo extraordinário, possuía uma característica impressionante. Correu 15 maratonas, 5 no Rio, 8 em Nova York, 1 em Berlim e 1 em Estocolmo. Terminou todas
e o seu tempo variou de 3 horas e 50 minutos a 4h20, um ótimo tempo para um amador. Afortunado com a família, com a qual sempre viveu em perfeita harmonia e adorado como um verdadeiro herói, sua esposa, Silvânia Aparecida Fernandes de Oliveira, é assistente social e bacharel em Direito, tendo sido assessora da Febrasgo. E os filhos, Marco Aurélio Pinho de Oliveira, com mestrado e doutorado na UERJ, é professor associado da Faculdade de Ciências Médicas, bem como chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e da disciplina de Ginecologia, tendo substituído o pai nestas 2 atividades. Sérgio Augusto Pinho de Oliveira, médico ginecologista, obstetra e advogado. Mônica de Pinho Oliveira, arquiteta, reside na Alemanha há 26 anos, onde trabalhou no patrimônio histórico daquele país. Carolina Fernandes de Oliveira se forma este ano em Medicina na Faculdade Souza Marques, e Luísa Fernandes de Oliveira, a caçula, no 3º ano de Medicina da Unip. Teve 6 netos, Vitor, Miguel e Arthur, que vivem no Brasil, e Sofia, Valentina e Luana, na Alemanha. Essa, meus caros amigos, é a extraordinária história que acabo de relatar de superação e vitória vividas pelo acadêmico que perdemos fisicamente, embora imortal em nosso pensamento e história. Amigo muito querido, jantávamos com frequência, sempre acompanhados por familiares, acadêmicos e pessoas ligadas à academia. Foi um participante frequente e entusiasmado nos jantares do Yacht Club às quintas-feiras, após as sessões da nossa academia. Ficará uma lacuna a ser preenchida em nossa academia. Sua passagem foi curta, Hildoberto. Você pouco se demorou. O velho refrão diz: sede breve para agradar. Talvez, por esta brevidade, por esta certeza que não mais teremos teu sorriso amigo, tua presença sempre agradável, que nos enche de tristeza. Se tivesses tempo de se despedir, certamente seria a maneira de Al-Mustafa, o profeta de Gibran, que disse: breves foram meus dias entre vós, e mais breves ainda as palavras que pronunciei. Mas se um dia minha voz se desvanecer em vossos ouvidos, e se meu amor se evaporar de vossas memórias, então voltarei a vós. E com um coração mais fecundo e lábios mais obedientes à voz do Espírito, falar-vos-ei de novo. E, embora a morte me oculte e o grande silêncio me envolva, procurarei novamente vossa compreensão. Vou-me com o vento, mas não descerei no vácuo do nada. E se este dia não foi a realização de vossas aspirações e de meu amor, fique ao menos como a promessa de um encontro futuro. Sabei, portanto, que voltarei do meio do silêncio supremo. A neblina que desaparece ao alvorecer, deixando tão somente o orvalho nos campos, eleva-se, condensa-se em nuvem e cai sobre a terra como chuva. E não diferente da neblina tenho sido eu. Obrigado pela oportunidade de saudar a memória do meu fraterno amigo acadêmico Hildoberto de Oliveira. Muito obrigado, acadêmico José Carlos do Valle. Nós, infelizmente, lamentamos não poder aplaudir, como cada um dos que falaram mereceu ser aplaudido. São vários os acadêmicos que pedem a palavra, mas eu queria iniciar dando a palavra ao acadêmico Ronaldo Damião, que também, com carinho, muito carinho, acompanhou essa última etapa do nosso grande amigo aqui homenageado. Ronaldo Damião, como pessoa, como instituição, colocou o seu coração e tudo que era possível para amenizar o sofrimento dele e de sua família. Eu queria, então, que Ronaldo Damião iniciasse a apresentação
pelos acadêmicos. Damião. Muito obrigado. Eu não sei se estou sendo visto. Você está sendo visto e ouvido. Muito obrigado. Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade para também saudar meu querido amigo professor Edelberto. Quero agradecer ao nosso presidente, à diretoria, essa oportunidade que me dá. Essa sessão saudade, ela, durante um tempo, ela foi esquecida e depois, por insistência do acadêmico Zé Carlos do Valle, ela retornou em 2014. No final do ano de 2014, nós fizemos uma grande homenagem a vários acadêmicos que se foram. E eu não sei se vocês estão me ouvindo. Nós estamos ouvindo perfeitamente. Muito obrigado. É que não dá para aplaudir. Em 2014, nós tivemos a oportunidade de saudar velhos acadêmicos, vários acadêmicos que naquele ano se foram. Esse ano, há alguns dias 19, completaram-se 6 anos que nosso querido e saudoso professor Aguinaga se foi. E foi uma noite memorável aquela. Como essa também está sendo, apesar de ser à distância, né? Apesar de ser online. É uma reunião, né? Em que a gente presta homenagem, se sente honrado por fazer isso, mas também é um dia de tristeza. Né? Tristeza pelo fato da gente ter perdido mais um confrade e, para mim, um inspirador. Né? O professor Edelberto foi, para mim, um grande inspirador. Eu conheci o professor Adalberto no início da década de 90, quando ele assumiu a titularidade da cadeira de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. É claro que eu já tinha ouvido falar dele, eu tinha a militância ativa na Sociedade Brasileira de Urologia e ele na Sociedade Brasileira de Ginecologia. Já tínhamos tido a oportunidade de nos encontrarmos em algumas ocasiões, mas, a partir de 1993, passamos a ter relações mais próximas. A ginecologia é uma disciplina do lado da disciplina de urologia. Mas essa amizade começou a crescer muito a partir do momento em que eu me tornei professor titular da disciplina de urologia. Curiosamente, quando eu fiz o concurso, em 2000, os membros da banca eram o professor Miguel Suruge, da Escola Paulista de Medicina, o professor Sami Arap, da Universidade do Estado de São Paulo, o professor Walter Koff, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Howard Cano, da Universidade Federal Fluminense, e, finalmente, o professor Edelberto, representando a Faculdade de Ciências Médicas como professor titular. Eu digo isso porque aconteceu uma passagem em que foi nesse momento em que eu me senti conquistado pelo professor Edelberto. Eu ganhei o concurso por 4 votos a 1. E esse 1 que não votou em mim foi o professor Edelberto. E logo depois em que eu assumi a disciplina, ele me procurou, pediu à secretária para me ligar, a secretária dele da ginecologia, se eu podia recebê-lo. Veja só a simplicidade desse homem, o gigante que esse homem é, por todos aqueles que já me antecederam perceberam isso, e se eu podia recebê-lo. E eu fiquei impressionado com aquilo e eu disse, não, eu aviso ele que eu estou indo para lá. Quando eu estava saindo, ele já estava na porta do meu gabinete para poder entrar. E aí eu recebi e começamos a conversar e ele me disse, olha, aquele concurso acabou.
agora nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos resgatar a Faculdade de Ciências Médicas, trabalharmos juntos para poder resgatar as reuniões que, eventualmente, nós tínhamos com os titulares. E ele, então, com muita simplicidade, com muita elegância, passou a ser o líder dos professores titulares para a gente resgatar a congregação. Semanalmente, nós nos reunimos na sua sala, na ginecologia, e ele, com o silêncio, né? Ele falava pouco, mas na hora certa. O silêncio dele era um silêncio oportuno, era conquistador, era um líder. Isso fez crescer em mim uma admiração muito grande e uma amizade muito grande. Ele desenvolveu muito o setor de ginecologia após o falecimento do professor Aurélio Monteiro, enfim, todos aqueles que o antecederam, que depois também vieram depois dele. A chegada do professor Edelberto trouxe novamente um estímulo muito grande a todos, que agora está no seu filho, Marco Aurélio. Grande amigo e que tem sido um colaborador inestimável no Hospital Universitário Pedro Ernesto, gigantesco, enorme, né, na Faculdade de Ciências Médicas também, muito dedicado à pós-graduação. Mas há uma característica muito importante que o acadêmico e o professor Edelberto tinha, era de ocupar espaços. Aonde havia espaço que pudesse ser ocupado, ele procurava ocupar esse espaço e abrir as portas, abrir as janelas para os mais jovens, para os seus discípulos e servir como inspiração. Isso foi uma coisa que marcou muito, por isso essa história tão relevante dita pelo acadêmico Zé Carlos do Vale, né? Essa história de um menino que veio do Acre e conquistou praticamente tudo que havia pela frente. Se não conquistou mais, é porque a vida o ceifou precocemente. Há cerca mais ou menos de uns 45 dias atrás, né, o professor Edelberto nos procurou no Hospital Universitário Pedro Ernesto com sintomas de coronavírus. Nós, então, providenciamos o seu atendimento, ele estava junto com o filho, Marco Aurélio, e foi feito, então, o diagnóstico após a coleta do PCR. Dos infectologistas, que ele pudesse permanecer em casa, porque ele estava com poucos sintomas e não haveria necessidade de cuidados maiores. Infelizmente, uma semana depois, ele retornou ao hospital, bastante torporoso, junto com Marco Aurélio, o irmão, e, nessa ocasião, então, foi num sábado de tarde, foi necessário interná-lo e, logo em seguida, foi feito o diagnóstico de uma cetoacidose diabética muito importante, mais de 600 de glicemia, e, diante disso, os filhos resolveram levá-lo para um hospital privado aqui em Botafogo, onde ele ficou internado por um período de quase 30 dias. Era frequente o meu contato com a Silvana e com o Marco Aurélio, e também com um dos médicos do setor, que é o doutor Spocati, que é chefe do setor de cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no setor da cardiologia, e eu, então, repassava regularmente as mensagens que recebia ao nosso diretor Ricardo Cruz e ao presidente, professor Rubens Belfort. Não repassei isso em grupo, porque em conversas com Marco Aurélio, seu filho, nós achamos melhor e mais conveniente dar a notícia assim que ele melhorasse. Infelizmente, isso não aconteceu. Perdemos um grande amigo, deixa um grande legado, uma história riquíssima, inspiradora de toda a trajetória da sua vida, e o legado está em todos aqueles seus discípulos, e principalmente no nosso querido amigo Marco Aurélio, que hoje é um dos ginecologistas mais brilhantes que existem em todo o Brasil. É uma especialidade, faz uma área muito difícil, que é a parte da endometriose, e a referência
e tem livros escritos sobre isso e muitos trabalhos publicados, né? Se eu fosse dizer assim alguma coisa que pudesse finalizar a minha palavra sobre o professor Edelberto, eu diria assim: melhor viver uma vida de luta e batalhas do que viver uma vida de mentiras e falsidade. O professor Edelberto vai ficar sempre nas memórias da Academia Nacional de Medicina. Certamente, daqui a uns 100 anos, 200 anos, ninguém mais vai se lembrar, né? Mas sempre que alguém tomar posse naquela cadeira que um dia ele ocupou, vai ser relembrado, e essa é a característica de nós sermos imortais, né? Muito obrigado. Silvana, um beijo, não sei se você está aí, né? Marco Aurélio, um grande abraço. Você é uma pessoa muito especial, e quando eu vejo você, é como se eu estivesse vendo o seu pai, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Ronaldo Damião. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Ricardo Cruz, que tem já uma lista de acadêmicos pré-inscritos. Ricardo. Muito obrigado, presidente Rubens Belfort. Eu gostaria de, inicialmente, salientar que o acadêmico Ronaldo Damião, que acabou de falar, fez parte da comissão de honra escolhida pelo acadêmico Doberto de Oliveira. Ele era um dos componentes dessa comissão. Mas antes que eu dê a palavra a 4 colegas, 4 confrades que estão inscritos, eu gostaria de dar inicialmente a palavra ao presidente Pietro Novellino, grande amigo do professor Hildoberto. Professor Novellino, a palavra é sua. Senhor presidente, professor Rubens Belfort Júnior, senhor secretário-geral, acadêmico Ricardo Cruz, senhor ex-presidente Francisco Sampaio, e em nome de todos, eu reverencio uma das figuras, como já foi dito anteriormente, mais luminares da medicina do nosso país. Cumprimento a Silvânia, a Carol, a Luísa, o Sérgio Augusto e o Marco Aurélio. Senhor presidente, senhor secretário-geral, após as brilhantes considerações que foram feitas por meus assessores, eu vou lembrar um pequeno fato que nos aproximou de Hildoberto até ele encerrar praticamente sua luminosa carreira docente. Hildoberto, como já foi dito, foi aluno da Escola de Medicina e Cirurgia, onde eu exercia o cargo de professor titular. Posteriormente, a Lei Sucupira, como todos sabem, extinguiu as livre-docências. Mas eu, como reitor naquela época da Unirio, segui o que Edson Cordeiro, que era o reitor da UERJ, tinha realizado as livre-docências, apesar dessa modificação na Lei Sucupira. Portanto, acordamos que eu e o reitor da UERJ, as livre-docências da UERJ valeriam para as livre-docências da Escola de Medicina e Cirurgia. E as livre-docências da Escola de Medicina e Cirurgia valeriam para a UERJ. Eu fui procurado pelo meu queridíssimo Hildoberto de Oliveira,
que veio me indagar o que achava dele se inscrever, evidentemente, no concurso para professor titular de ginecologia da UERJ, como já foi dito. E eu, então, liguei para o reitor, que eu era Edson Cordeiro, e ele me disse, não, Novelino, pode falar com o professor Doberto, que ele pode perfeitamente inscrever-se no concurso para professor titular, baseado nesse acordo que nós tínhamos, que a UERJ reconheceria esse título na Unirio e a Unirio reconheceria esse título na UERJ. E assim ele prestou um concurso para professor titular, já foi dito, até melhor por aqueles que assistiram, e era da UERJ, um concurso brilhante, o que alcançou o cargo de professor titular. Daí nasceu uma amizade fraterna, até a sua entrada na nossa queridíssima Academia Nacional de Medicina. E, fazendo aqui algumas breves considerações, eu diria que existem dois tipos de imortalidade. A imortalidade da alma e a imortalidade de uma obra realizada. Sem dúvida, a imortalidade é não só acadêmica, mas imortalidade pela contribuição à ciência, ao ensino, especificamente a ginecologia, como já foi aqui ressaltado. Eu devo dizer que, além de um professor de conhecimento profundo e respeitado, Hildoberto de Oliveira era um dos maiores cirurgiões do país, tendo tido contato também com Ana Lídia Pinho do Amaral e, posteriormente, Luiz Beethoven do Amaral, ambos nossos confrades que, evidentemente, estão no reino do céu. Eu diria que a morte é uma fatalidade biológica, mas ninguém se conforma com ela. Mas a vida luminosa de Hildoberto certamente não é uma morte. E repetindo Guimarães Rosa, dizendo que ninguém morre, né? Fica encantado. Hildoberto está encantado no coração de todos os seus familiares, que eu repito aqui, Silvana, Carol, Luísa, Sérgio Augusto e Marco Aurélio, está encantado nas paredes da nossa Academia Nacional de Medicina, está encantado principalmente no coração dos seus familiares, atestando que sua luminosa vida serve de exemplo para muitos dos nossos confrades e para a humanidade. E Einstein já dizia que nas duras tarefas da minha existência tive a sustentar-me a bondade, a verdade e a beleza. Hildoberto Carneiro, realmente sua vida se enquadra nesses dizeres de Einstein. Receba esta homenagem apenas como um grande admirador seu, viu? Eu, como cirurgião, posso dizer, como já foi repetido pelos brilhantes oradores que me antecederam, e expresso aqui os sentimentos
meus, da Maria Rita e de todos que, durante a vida, admiraram-no e continuarão a admirar-no pelo passar dos anos. Por isso, você é um imortal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Estava ouvindo? Estava dando para ouvir? Ouvimos perfeitamente, presidente. Foi maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Eu passo a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino. Nós vamos ouvir em sequência agora mais dois acadêmicos que fizeram parte da comissão de honra do acadêmico Idoberto Oliveira. E o primeiro deles será o acadêmico Orlando Marques Vieira. Professor Orlando. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente Rubem Belfort. Antes de mais nada, quero dar um agradecimento pela oportunidade que terei de falar hoje, nessa noite de saudade do grande acadêmico Idoberto Oliveira. Muito obrigado. E terei a oportunidade também de saudar vários acadêmicos e falar em diversos assuntos. Dividirei minha palavra em dois períodos. O primeiro será sobre a vida acadêmica de Idoberto, que já foi amplamente descrita, falada e elogiada. Idoberto tem uma vida acadêmica brilhante. Eu tive a oportunidade e a honra de fazer parte da comissão que conduziu a nossa academia. E fui relator da comissão. E com essa possibilidade de encontrar em Idoberto uma obra importante. Olha que eu examinei muitos currículos, mas realmente a presença do currículo de Idoberto Oliveira encantou a mim e principalmente também ao presidente da seção de cirurgia na época, que era o acadêmico José do Rio Grande do Sul. Muito bem. E nesse momento, eu gostaria, então, de enaltecer o currículo brilhante que ele apresentou. E esses títulos já foram aqui por demais enumerados em todo o correr da nossa exposição. A segunda parte da exposição, eu gostaria de chamar o Idoberto de herói. Por que eu vou fazer essa denominação? Porque a vida do Idoberto é um trabalho contínuo de luta contra as dificuldades. E o Idoberto é filho de cearense que migrou do Ceará para o Amazonas na guerra, no Soldado da Borracha, casado com uma amazonense. E foi ter suas primeiras letras com 10 anos de idade. Com a oportunidade que teve de vir ao Rio de Janeiro, teve a ocasião de estudar no Instituto Lafayette, o colégio que eu fiz todo o meu curso primário, secundário e científico, juntamente com outros acrianos. Alguns acrianos vinham do Acre e iam estudar naquele colégio, faziam um curso científico naquele colégio. De modo que o nosso homenageado de hoje foi aluno do Instituto Lafayette e aí, realmente, juntamente com outros acrianos brilhantes, até deputados federais saíram daquele colégio. De modo que eu gostaria, nesse momento, de enaltecer a vida desse ilustre acadêmico e deixar aqui consignado a todos nós que estamos aqui acompanhando uma noite de saudade, realmente elogiá-lo e toda a sua família, que conduziu muito bem, acompanhando durante toda a sua vida, deixar a presença da academia numa saudade
e palavras que devem marcar a vida nobre desse ilustre acadêmico na sua imortalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Orlando Marques Vieira. Nós vamos agora relembrar, então, mais uma vez que, naquela noite, na noite da posse do acadêmico Doberto Carneiro de Oliveira, estava ao seu lado Aderbal Sabrá. Confrade Aderbal Sabrá, é a ele, então, que eu dou a palavra nesse momento. Acadêmico Aderbal Sabrá. Queridos colegas, hoje é um dia muito especial, porque agem ao grande nosso colega Hildoberto. Eu vivi uns importantes ao lado desse homem. Como coordenador acadêmico e diretor dos programas de medicina da Unigran Rio, quando coube formar as equipes médicas que atuariam na minha instituição, quem eu escolhi para meu professor de ginecologia foi o Hildoberto. Fui à sua casa, convidei-o para ser meu professor, fui recebido com muito carinho e veio a visitar a nossa instituição, a Unigran Rio. E o Hildoberto, como eu, ficou encantado com a instituição e eu lhe fiz algumas perguntas. Hildoberto, o que você precisa para você ter uma cadeira excepcional de ginecologia? Ele me disse, Sabrá, nós vamos ter 50 alunos. Então, eu quero 6 salas com mesa de exame ginecológico, quero 6 assistentes, um para cada sala, e a liberdade de trabalhar com esses meus alunos durante o internato. Isso foi feito. Meu programa era um programa de ensino que dedicava 4.000 horas ao internato. Então, nunca me deixou. Enquanto eu fui coordenador e diretor, ele foi meu professor. Mas a excelência dele ultrapassava ao conhecimento da matéria. Que nas festas de fim de ano, lá nós estamos com uma instabilidade. Eles viram a cadeira como a melhor. Eu vou sugerir, acadêmico Sabrá, tente desligar o seu vídeo para melhorar a qualidade do som, porque a internet está instável. Se você desligar o vídeo, eu acho que vai melhorar a qualidade do som. Por favor. Melhorando assim o som? Sim, continue assim, por favor. Pois não. Na verdade, quando se fala com o coração, pode-se fechar os olhos. E é isso que eu tenho que dizer para os senhores. Hildoberto, os longos anos de que vivi ao seu lado, ele me sempre demonstrou ser um professor, como ele dizia, espero que tenham ouvido, todo ano homenageado pelos seus alunos, excelência da sua disciplina. Ele teve tudo aquilo que me pediu, mas ele ia muito além.
o seu jeito de ser, o seu modo simples de atuar, né? Escondia o querido por seus colegas, ele demonstrava a tríade que Hipócrates nos pedia: humanismo e ética. Isso, Roberto. E eu, tendo ele ao meu lado, ver essas qualidades nele. Então, hoje eu lhes falo com o coração, tentando, não é, valorizar o espírito desse homem. E o Roberto era um homem do bem. E o rei vai deixar muitas saudades. Muito obrigado. Deus o proteja. Obrigado, acadêmico Aderbal Sabrá. Apesar dos problemas que nós tivemos técnicos, deu para compreender perfeitamente essa sua emocionante mensagem, testemunho que foi da convivência que teve com o acadêmico Roberto Carneiro de Oliveira. Antes de nós ouvirmos os familiares, nós temos ainda 3 confrades muito queridos e inscritos. Eu darei a palavra agora ao acadêmico Henrique Murat e, em seguida, darei a palavra ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Vamos ouvir inicialmente o acadêmico Henrique Murat. Bom, senhor presidente, senhores acadêmicos, familiares do Roberto, meus senhores e senhoras, para mim é um grande sentimento, uma grande honra falar do Roberto. Eu conheci o Roberto em 1965. Ele era na maternidade Brabasbaum. Ele era um ano na minha frente e ele foi quem me ensinou os primeiros passos para que eu pudesse fazer partos. E era cesárea, foi ele que me ajudou. E algumas coisas a gente conseguiu observar da personalidade do Dr. Roberto desde aquela época. A simplicidade, o extremo carinho com que ele tratava os doentes e a facilidade que ele tinha no ato cirúrgico. Tudo era muito fácil. E a outra coisa que eu, na época, senti muito bem foi a habilidade que ele tinha para ensinar as coisas. Então, eu confesso que eu aprendi a ser naquela época, o meu desejo era fazer medicina geral e ser, inclusive, um obstetra indo para o interior do Brasil. E eu acho que eu consegui aprender muito bem a obstetrícia naquela época, principalmente com o Dr. Roberto. Futuramente, nós nos encontramos, nossas vidas ficaram muito separadas, mas uma vez eu encontrei, estava indo para os Estados Unidos fazer residência e recebi uma injeção de estímulo enorme do Roberto. Que não interessava as dificuldades que fosse, eu tinha que ir, depois a gente fica sempre preocupado, o que vai acontecer na volta? E o Roberto me deu aquela injeção de ânimo, que a volta que me interessa, ela vai se arrumar de qualquer jeito. Depois nós ficamos juntos no fundão. Eu era na cirurgia cardíaca e ele tinha trabalhado com o Dr. Alípio Camelo e estava na ginecologia. O Sr. Alípio Camelo, que foi acadêmico também, uma coisa me impressionou. Uma vez eu fui assistir o Sr. Alípio Camelo fazer uma cirurgia de Wertheimer, que é uma cirurgia extensa em ginecologia. Eu achei a cirurgia tão fácil que eu acho que eu faria ela no dia seguinte. Tal facilidade que era. Alguns anos depois eu assisti o Roberto fazendo Wertheimer. E era muito fácil. Ou seja, era um grande cirurgião. Ele era capaz de tornar as coisas mais complexas e muito simples. Ele era um homem de múltiplas facetas, como foi mostrado aqui. Ele era gestor de hospital, ele tinha cargos era um acadêmico, ele tinha cargos nas sociedades médicas. E uma particularidade que ele me contou uma vez, eu acho que mostra a grande personalidade que tinha o Roberto.
ele era o diretor do Hospital de Acari, e houve uma guerra de traficantes e um deles foi baleado e entrou no hospital. E foi atendido e ficou bem. E o delegado queria que os médicos e enfermeiros do hospital testemunhassem para descobrir, para tentar dizer quem foi o assassino, para ver se alguém do hospital dizia quem foi o cara, a pessoa que o baleou. E o Ridoberto, eu achei assim, que mostra muito bom senso. Se, por acaso, na favela, no Hospital do Acari, que é próximo à favela, os médicos e enfermeiros dissessem quem tinha baleado, ninguém mais ia entrar naquele hospital durante o resto do ano. Eu achei aquilo mais um pouquinho do bom senso do Ridoberto. Eu me sinto até honrado de ter brigado tanto para que ele entrasse na academia. Eu acho que ele é um acadêmico de todos os modos, pela sua gentileza, pelo seu conhecimento, pelo seu modo de convívio. Eu acho que a sua participação, a sua entrada na academia, eu acho que fez um bem para todos nós. Eu vou sentir muita saudade do Ridoberto, porque eu acho que como nós somos imortais, eu acho que essa imortalidade ele vai ficar lembrando na nossa vida durante muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Henrique Murat. Muito obrigado pelas suas palavras tão emocionantes. Gostaria de solicitar a todos aqueles que não estão fazendo uso da palavra que mantenham os seus microfones desligados e registrar também que nós estamos com cerca de 100 pessoas prestigiando essa sessão em memória do acadêmico Ridoberto Carneiro de Oliveira. O próximo acadêmico que falará será o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Cláudio, por gentileza. Muito obrigado, senhor secretário-geral, senhor presidente Rubens Belfort, senhores ex-presidentes, que eu saúdo em nome do presidente Pedro Novelino. Eu queria dizer algumas palavras, muito em função do carinho que eu acho que é devido a Silvana, a Carol, a Luísa, ao Sérgio Augusto e ao Marco Aurélio. Eu conheci a Silvana, evidentemente, e a Carol e a Luísa, porque o Ridoberto, mesmo no tempo de candidato, ele se acompanhava de suas filhas, o que era um ato muito bonito, muito inspirador para nós todos, porque ele mostrava o vínculo forte que ele tinha com a família, fazendo participar as filhas do processo de candidatura dele. O Ridoberto entrou na academia na terceira tentativa, e eu, por um acaso, acho que um pouco do destino, fiquei muito impressionado que ele tivesse que entrar na terceira tentativa, depois de 2 tentativas frustras, que se deveram, eu acho que é uma falta de sorte. Ele, na verdade, nunca perdeu uma eleição. Ele concorreu a primeira vez e teve 1 voto a menos do que o necessário para a eleição, quer dizer, o plenário se manifestou pela entrada dele em função do quórum, ele não foi eleito, e na segunda vez que ele concorreu, estavam presentes 48 acadêmicos e não houve quórum para a eleição. Então, ele se candidatou uma terceira vez, e me lembro que ele voltou a me visitar, e eu disse, se você quiser, para a gente conversar, mas não há nenhuma necessidade de uma visita acadêmica formal, mais uma vez, porque eu considero que ela já foi feita. E ele insistiu ainda assim, e eu disse, por que não vamos conversar um pouco? E na conversa, um aspecto que me chamou muita atenção era o perfil de maratonista dele. E conforme ele conversava e contava aquela história, eu conheço um pouquinho de nada do assunto, porque minha esposa Patrícia Brasil foi triatleta, eu sabia um pouco das características físicas de um indivíduo que é exposto a um estresse de tamanho volume, né, de tamanho importância, e pedi que ele contasse e falasse um pouco disso, né? E aí, em função disso, a gente compôs uma carta, que eu vou me permitir só, embora alguns fragmentos, menos de uma página, que acabou não sendo enviada. Mas, na verdade, nessa carta eu dizia, por que você não conta dessas características do seu perfil de maratonista, né?
Então, ele conta primeiro essa história que eu acabei de contar das duas tentativas que não resultaram no ingresso dele na academia, e ele continuava de forma inabalável, compromissado com a ideia de ingressar na academia. Era para ele seria para ele uma honra muito grande. Ele manifestava muito claramente o firme desejo de ingressar na academia, e ele então nós juntos fizemos essa cartinha. Eu vou ler talvez metade do que está aqui escrito, mas diz assim: é possível que essa não pareça justificativa suficiente, segundo o entendimento de todos, essas duas tentativas, não é? Assim, gostaria de dividir com Vossa Excelência uma outra história iniciada há bastante mais tempo. Estimulado pela onda do Cooper nos anos 70, no vigor dos meus 30 anos, e tutelado pelas orientações diligentes de Cláudio Coutinho, comecei a participar de corridas de rua. Logo me vi disputando maratonas. Primeiro no Rio de Janeiro, onde corri 6 delas, depois em Nova York, mais 13, uma em Berlim e uma em Estocolmo. Se me refiro a esse passado um pouco mais distante, é para evocar algumas características que desenvolvi, como devem fazer os maratonistas em resposta ao grande estresse físico e psicológico, onde a decisão seguir ou parar se imporá a algum momento. O ponto crítico da corrida se situa entre os quilômetros 32 e o 36º, onde costuma vir a ideia da desistência. São elas a virtude da tenacidade, perseverança e determinação. Ainda assim, é possível que alguns tampouco vejam nessa vivência uma justificativa para a minha obstinação. Eu me permitiria, então, evocar minhas origens e infância no distante estado do Acre. Nasci no Seringal Redenção, às margens do rio Acre, quinto filho de uma série de 16. Meu pai cearense migrara para o Amazonas durante a Primeira Guerra Mundial como soldado da borracha. Aos 10, após viagem de 3 dias pela floresta, cheguei a Rio Branco para ser alfabetizado no grupo escolar, 7 de setembro. Em 3 anos terminei o curso primário, prestei o exame de admissão para o único ginásio acreano da cidade. Vou pular aqui um pouco da descrição que já foi feita de forma exaustiva, para concluir, ele dizendo assim: em 1960, prestei vestibular para a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, classificando-me em 18º lugar entre os 2.800 candidatos. Assim, excelentíssimo senhor acadêmico, entenda que um retirante acreano, alfabetizado aos 10 anos de idade e formado em medicina aos 26, é também um resistente. Com as justificativas que Vossa Excelência agora conhece, comunico-lhe que em breve lhe procurarei outra vez para agendar a visita acadêmica que lhe devo como candidato à cadeira 77, tornada vaga pelo falecimento do eminente e saudoso acadêmico José Medina. Muito cordial e respeitosamente, Hildoberto Carneiro de Oliveira. Silvânia, depois eu lhe encaminho essa carta, que, na verdade, nunca circulou. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, secretário Ricardo Cruz. Todos sabemos que a imortalidade reside, é verdade, no fato de que nós citamos o dever de ofício, todos os acadêmicos cursos de posse, e eles são imortalizados por essa recordação, mas são imortalizados também pela nossa memória, pelos nossos sentimentos, voltados para aqueles que nos são caros, como o Hildoberto se tornou na nossa academia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Cláudio Tadeu, pelas suas palavras. E que conheceram o acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira, mesmo aqueles que o conheceram por pouco tempo, sabem que a família sempre foi uma prioridade absoluta para ele. Nessa foto, vocês o veem, nesse dia tão feliz, o dia da posse, ao lado da sua querida esposa Silvânia, e na outra foto vocês estão vendo 2 de suas filhas, a Carolina e a Luísa, que estão aqui conosco nessa sessão, assistindo a sessão. E eu gostaria, nesse momento, Silvânia também está nos assistindo, seu neto também está assistindo, nós já identificamos vários familiares, mas nesse momento, então, eu gostaria de dar a palavra
a Carolina, que se forma esse ano em medicina e que também decidiu seguir a especialidade de ginecologia e obstetrícia, assim como 2 dos seus irmãos mais velhos, eu vou falar sobre eles daqui a pouco, se forma esse ano e nós estamos esperando o convite para a sua formatura, viu, Carolina? A palavra está com você, querida. Boa noite, acadêmicos convidados. Há 15 dias, vivenciamos a dor mais profunda que poderíamos imaginar. Meu pai era uma pessoa extremamente dedicada e que amava a vida. Ele era o meu herói e meu porto seguro. Sempre contei e continuarei contando, aonde for, sua história de superação com orgulho, que, por sinal, é digna de um livro. Ele desafiou estatísticas a vida inteira. Um menino humilde, nascido no meio da floresta, alfabetizado aos 10 anos, que, por ser o melhor aluno do Acre, veio para o Rio de Janeiro, através de uma viagem que ganhou, chegou com pouco mais que a roupa do corpo e decidiu permanecer aqui para continuar seus estudos. Se tornou médico e há 3 anos conquistou seu maior sonho, que foi ingressar para a Academia Nacional de Medicina. Além de médico, ele foi também um grande professor, coincidindo inclusive seu aniversário com o Dia do Mestre. Ele amava tanto seus alunos e era tamanha dedicação que os acolhia como fossem seus filhos. A figura do Doberto e de mestre sempre se confundiram. Inclusive no hospital, nesses últimos dias que ele ficou internado, ele era conhecido como professor. Conviver com meu pai significava aprender cada dia uma coisa nova, e não apenas de medicina. Tinha uma cultura sem igual, podia conversar sobre qualquer tema com ele, que sempre haveria algo novo para acrescentar. Sem contar as inúmeras lições de vida que ele sempre nos passava diariamente. A convivência com ele certamente me ensinou coisas que os livros jamais seriam capazes de me ensinar. E a inspiração é tanta, como já mencionaram, que de seus 5 filhos, 4 escolheram seguir a carreira na medicina. 3 deles, inclusive, na mesma especialidade. Foi uma perda precoce, porque meu pai ainda tinha muito para oferecer para o mundo e para a medicina. Ele sempre emendava um projeto no outro. Sua agitação e energia profissional fazia uma combinação perfeita com seu jeito calmo e sereno de ser. Bastava uma palavra para transformar qualquer inquietude em plenitude. Um grande amigo que ele tinha como filho me disse uma vez que não conseguia ver a diferença da energia do Roberto de agora com o Roberto que ele conheceu aos 50 anos. Ele sempre se manteve ativo fisicamente e mentalmente. Até no hospital, ele já planejava com a gente quando seria sua próxima maratona. Não me lembro de nenhum dia que meu pai tenha chegado em casa e não tenha ido estudar, nem que fosse por pelo menos meia hora. Mesmo nos dias mais cansativos, seu companheiro era sempre um livro. Ele tratava não apenas as doenças do corpo, mas ele tratava a alma. Fazia medicina com amor. Sua voz suave e calma curava qualquer angústia e dor. Poder trabalhar com ele foi uma dádiva. Como disse um de seus pupilos e grandes amigos, quem o viu em campo viu que ele transformava qualquer cirurgia em uma orquestra, e ele era o maestro. O meu pai era luz. E ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar os caminhos. Isso ele fazia como ninguém. Por onde ele conquistava todos à sua volta. Sempre ajudava o próximo sem esperar nada em troca. Mesmo quando alguém não tratava como eu achava que devia ou algo não ia como esperado, ele nunca se permitiu guardar rancor nem mágoas. Ele sempre fez questão de encher o seu coração apenas de coisas boas. O meu pai era o meu norte em todos os aspectos de minha vida. O seu amor incondicional e parceria com a minha mãe me fizeram entender o valor de uma família unida. E sua paixão pelos filhos era nítida. Ele sempre vibrava com cada vitória nossa como se fosse as dele. Ele amava quando a minha irmã chegava da Alemanha com as minhas sobrinhas, porque nada o fazia mais feliz do que poder reunir a família inteira. Seus incontáveis esforços e eterna dedicação fizeram me tornar a pessoa que sou hoje. Espero um dia ser pelo menos metade do ser humano e de médico que ele foi. Ele será sempre a nossa maior inspiração e o amor das nossas vidas. Essas 2 semanas sem a presença física dele em nossas vidas foram devastadoras. Mas vendo todo o carinho e admiração que tantos tinham por ele, nos dá forças para seguir adiante e continuar o seu legado. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina,
pelas suas palavras, que certamente emocionaram a todos nós. Depois nós, então, pudemos ouvir as palavras da Carolina, sua filha, que mais uma vez, eu repito, forma-se em medicina esse ano. E o Roberto tinha 5 filhos. Vocês o veem, a sua filha mais velha, Mônica, que mora no exterior. Aqui vocês veem o Sérgio. Aqui vocês veem a Carol e a Luísa, filhas da Silvânia. E eu vou dar a palavra agora ao Marco Aurélio Oliveira, que é dos filhos que fizeram medicina, o seu filho mais velho, meu querido amigo, a quem eu já tive a oportunidade de ser muito grato pela sua competência profissional. Vamos ouvir, então, agora Marco Aurélio de Oliveira falando pela família tão querida do acadêmico Roberto Oliveira. Marco Aurélio. Boa noite, obrigado, Ricardo. Ilustres acadêmicos e acadêmicas, meus familiares que estão aqui presentes, amigos e amigas, então, reforçar uma boa noite. E é sempre uma honra poder participar de uma sessão da Academia Nacional de Medicina, apesar de que hoje é uma noite de saudade, né, da partida do acadêmico Roberto Carneiro de Oliveira, meu pai, mas é uma justa homenagem e é importante que isso ocorra. Eu vou ler uma carta que eu escrevi, que com certeza representa o sentimento de toda a família, que diz o seguinte: não gostaria que chegasse esse momento. Sempre que tinha a oportunidade de ler a carta de despedida em homenagem a um ilustre professor de medicina, me perguntava como quem escreveu, seja filho, cônjuge ou um grande amigo, deveria estar se sentindo. Nesse momento, consegui obter a resposta da forma mais direta possível e somente quem de fato passa por isso pode sentir. Perdi meu pai, meu amigo e meu professor. A perda é irreparável e a ginecologia perde um profissional exemplar. A dedicação do professor Roberto em prol da ginecologia brasileira era notória. Nunca recuava diante de um desafio. Pelo contrário, os obstáculos serviam de combustível para que ele lutasse ainda mais para vencê-los. Contribuiu de forma significativa para a nossa especialidade, tanto no ponto de vista acadêmico quanto da defesa profissional. Não cabe enumerar agora as suas realizações, que foram muitas, mas lembro muito bem do seu entusiasmo quando criou e implementou as comissões nacionais especializadas da FEBRASGO, na sua gestão iniciada em 93. Hoje, todos sabem da importância dessas comissões no cenário nacional da ginecologia e obstetrícia. Foi um vencedor. Isso já bastaria para defini-lo. Para quem vivia no Seringal, sem luz elétrica até 10, 12 anos de idade e se tornar professor titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e membro da Academia Nacional de Medicina, não precisa de muitas aclarações. Com uma inteligência invejável, consegui impressionar pela sua tenacidade e rapidez de raciocínio. Mas, além disso tudo, uma pessoa muito doce e carinhosa. Ao longo do tempo, percebi que dava cada vez mais importância ao aprofundamento das relações de amizade e menos importância às intempéries do dia a dia, fato que só a sabedoria traz. Como alguns sintetizavam, e hoje o acadêmico professor Francisco Sampaio colocou, é um bom homem. Como pai, apesar do enorme tempo que ele dedicava ao trabalho, tenho boas lembranças da família, da infância. Se esforçava em estar presente sempre que possível com os filhos, e sei que posso falar pelo Sérgio e pela Mônica, que são filhos do primeiro casamento, que passamos a infância juntos. Vivíamos em uma casa muito agradável em Nova Iguaçu, onde as festas eram constantes no quintal. Tínhamos um sítio a 15 minutos de carro de nossa casa, onde todo fim de semana
praticamente sem exceção, por muitos anos, toda a família se reunia, incluindo primos e tios, irmãos e toda a família junta. Ele adorava jogar vôlei e tínhamos uma quadra montada e nos divertimos a valer. Uma verdadeira festa. Era um atleta nato, como já foi dito aqui. Correu e completou várias maratonas, não só aqui no Brasil, mas também em vários países, incluindo a famosa Maratona de Nova York, da qual sempre se orgulhava em falar. Tivemos a oportunidade de fazer viagens memoráveis com toda a família, sendo que 2 delas parecem que foram outro dia. Uma foi a viagem de carro para a região sul, incluindo o Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu. A outra foi para a Disney com toda a família, isso em 1981. Lembro bem do seu gosto por tecnologia e lá estávamos, nós filmando todo o passeio com uma filmadora que pesava alguns quilos, recém-lançado modelo de Betamax. Em Nova Iguaçu, meu pai tornou-se muito conhecido e reconhecido pela comunidade médica. Além de todo o sucesso na parte acadêmica, o professor Idoberto também demonstrou seu potencial como empreendedor e, junto com outros sócios, idealizou e fundou em Nova Iguaçu a Casa de Saúde São Marcos, em 1979. Funcionou por cerca de 20 anos e era uma referência na área de saúde na cidade de Nova Iguaçu. Tinha vocação para maternidade e cirurgias ginecológicas. Milhares de procedimentos foram realizados nesse período. Ainda como interno de medicina, meu pai me levou para trabalhar com ele na Casa de Saúde. Ter tido ao lado um professor de alto gabarito e com muita paciência foi fundamental na minha formação profissional. Me lembro bem do seu prazer em trabalhar no Instituto de Ginecologia da UFRJ, um dos berços da ginecologia no Brasil. Ainda quando eu era estudante de medicina, me levava, em algumas ocasiões, no Instituto, talvez com a intenção que me tornasse ginecologista. Lembro até hoje do encontro com o professor Alípio Augusto, por quem ele tinha uma grande admiração, para que me dedicasse à cirurgia ginecológica, especialmente a oncológica. Com a abertura do serviço de ginecologia do Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, o professor Idoberto foi transferido para lá, em companhia do saudoso professor Leonardo Ribeiro Sanches. Tive a feliz oportunidade de ser residente de ginecologia do professor Idoberto, no período em que ele era chefe de clínica do HU. Pude então perceber o quanto ele era respeitado pelos pares e quanto tinha a ensinar. Nunca descuidou da sua vida profissional. Seu casamento com a Silvânia encontrou sua alma gêmea e teve 2 lindas filhas, a Carol e a Luísa. Como já foi dito, a Carolina se forma esse ano em medicina e a Luísa está no 3º ano da faculdade. Como o Sérgio também é ginecologista, então são 4 filhos na área médica. Sempre que nos encontrávamos, quando possível com seus 6 netos, podíamos comprovar o amor com que se dedicava à família. Após se aposentar na UFRJ, fez concurso para titular da UERJ em 94. Em concurso de alto nível, conseguiu obter a vaga e permaneceu no cargo até a sua aposentadoria compulsória, aos 70 anos de idade. Como não podia deixar de seguir o mestre, também fiz concurso para professor em 1997, para a UERJ, quando entrei junto com o professor Paulo Galo de Sá, que nos apoiou muito nesse momento, sempre junto com a família, um dos seus mais ilustres representantes, alunos, ao longo da vida. E também entrou o professor Luiz Fernando Pinho do Amaral, também um amigo de longa data, filho do professor Luiz Beethoven Dantas do Amaral, que foi da academia, da cadeira 66, e filho da professora Ana Lídia Pinho do Amaral, cadeira 79. E eu tive meu primeiro contato na natureza foi com o professor Luiz Beethoven, que foi obstetra. Nasci com o professor Luiz Beethoven Dantas do Amaral. Depois da sua aposentadoria da UERJ, nunca parou de trabalhar, sempre com novos projetos e sempre se reinventando. Sempre sonhou em ser membro da Academia Nacional de Medicina, mas o sonho para ele significava transformação em realidade. Passou pelo rigoroso crivo da mais prestigiosa associação médica do país. Dava um valor incomensurável por pertencer a este seleto grupo de imortais. É o que ele é, um imortal. Não vai morrer nas lembranças dos seus amigos, familiares e alunos queridos. As suas realizações, a sua energia ficam conosco. Além de tudo,
Gostava do bom humor, de um bom vinho, de uma boa leitura e de filosofia. Citava sempre Santo Agostinho, um dos seus preferidos, que dizia: o mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Essa singela citação talvez represente o que foi a vida do professor Rigoberto. Não só leu o livro, mas também toda a enciclopédia. Vai, pai, você viveu intensamente nesses 80 anos, não passou em branco, fez a diferença. Cumpriu o seu papel aqui. Agora, resta descansar em paz. Obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio. Eu gostaria que você e a Carol transmitissem à Mônica, ao Sérgio, à Luísa, todo o carinho da Academia Nacional de Medicina. E, Silvânia, nós sabemos que você está aí nos ouvindo. Saiba do nosso carinho, da nossa admiração pelo seu querido, pelo seu amado esposo, Rigoberto, e alegremos-nos pelos anos que o tivemos juntos. Senhor presidente, eu passo a palavra a Vossa Excelência para o encerramento dessa sessão da saudade, em memória do acadêmico Rigoberto Carneiro de Oliveira. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Eu diria que, realmente, como presidente, eu fico tranquilo e feliz por ter ouvido e visto tantos acadêmicos expressarem de maneira tão adequada o que foi e o que é Rigoberto Carneiro de Oliveira para nós todos, na academia, na medicina, na família e em todas as diferentes facetas da vida. Eu também tive um contato muito gratificante e sempre muito bom e produtivo com o Rigoberto. Quando acabar, já vai encerrar. Não tive a oportunidade de, como carioca, conviver com ele fora da academia, mas como paulista e frequentador da academia, foi sempre muito bom tê-lo por perto. Sem dúvida, todas as qualidades tão bem enumeradas e comentadas por todos os acadêmicos que me antecederam são compartilhadas por nós todos. E, com certeza, Rigoberto segue vivo. Nós perdemos a presença física do Rigoberto entre nós, mas continuaremos a tê-lo, não apenas nos arquivos imortais da academia, mas no coração de nós todos enquanto estivermos vivos. E uma palavra especial a essa linda e rica família que Rigoberto teve a sorte de constituir e de conviver em sua vida. São, evidentemente, vários os filhos, mas eu não posso deixar de expressar a minha admiração pela Carolina, pela maneira com que ela se expressou hoje e pela maneira tão especial que ela se expressou no Facebook quando se referia a seu pai. Eu acho que todos os filhos e a Silvânia vão continuar a ter Rigoberto com eles, da maneira melhor do mundo e nunca se esquecendo que o que Rigoberto mais queria na vida era a felicidade de vocês. Que isso seja uma coisa que vocês sempre carreguem dentro. Em todos os momentos de sentir ausência e de tristeza, lembrem-se que Rigoberto, mais do que tudo, queria e espera que vocês sejam felizes, porque sendo assim, vocês vão continuar reproduzindo tudo que ele fez de bom e viveu uma vida que valeu a pena de ser vivida. Como presidente da Academia Nacional de Medicina, mas também como acadêmico, como médico, eu respeito, admiro e aplaudo de todas as maneiras o que o Rigoberto fez, foi, faz e é. E, nessa posição, eu encerro essa sessão com tristeza, mas também com muita alegria de ter tido o Rigoberto aqui conosco
e deixado essas marcas tão fortes em nós todos. Que ele descanse em paz, que os ideais dele continuem a ser perseguidos por nós todos, em função de todos conseguirmos uma medicina melhor e um mundo melhor. Está encerrada essa sessão de saudades, com todo o nosso olhar em direção a que o Doberto foi, é e vai continuar sendo. Muito boa noite.